nessa canção, só tu és Senhor. Digno do meu louvor, só tu és Senhor. Digno da minha vida, tu és Senhor. Oh, eu sou teu. Nome que é sobre todo nome. Nome que é sobre todos, é o teu Jesus, fonte da salvação. Fonte da salvação. Só tu és Jesus, digno da minha vida. Digno da minha vida. Tu és Jesus, oh eu sou teu, oh eu sou teu. Incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Eu vou construir minha vida em ti, tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti, não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti, tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti, não vou ser abalado. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Somente Ele é. Só tu és santo e não há outro. Só tu és santo, Senhor. Declare: só tu és santo. Só tu és santo. Só tu és santo. Só tu és santo, Senhor. Só tu és santo. Só tu és santo. Só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, Senhor. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Fala galera, seja muito bem-vindo a mais um programa de louvor e adoração. E hoje... É que ele não contava com a minha astúcia. E hoje o nosso programa, vocês perceberam que tá num cenário diferente. Porque nós viemos no cenário do nosso convidado, que tá assim, imperdível, e ele é muito especial pra gente. Então se fosse você, eu não saía daí. Não sai daí.
disse pra vocês, vou chamar agora o nosso convidado, Leozinho, nosso líder de jovens. E aí, galera? Ele vai estar trazendo uma palavra abençoada pra gente hoje. Obrigado. Louvor e adoração é todo seu. Tô me sentindo em casa nesse cenário. Nossa, que coisa maravilhosa, né? Bom, galera, boa tarde a todos. Meu nome é Leonardo Dias. Se você já não me viu, assista meu programa, tá? É do programa Vibe. Queria dizer que é uma honra e agradecer vocês por estar aqui nesse programa maravilhoso. E dizer que, como o Louvor e Adoração passou o Vibe em Views, eu decidi me aliar ao Louvor e Adoração agora. Então, eu sou Louvor... Não sou. Eu tô aqui de convidado e quando eles me convidaram para vir aqui trazer uma mensagem para vocês, eu já comecei a pensar, pô, o que eu vou falar pra galera do louvor, o que eu vou falar, como é que eu posso linkar uma palavra com louvor, né? Que a gente pensa assim, como é que eu vou fazer uma palavra que tem um louvor que parece com ela? E bom, eu decidi falar a respeito de guerra. E quando você para e pensa assim, você fala, pô, eu sou cristão, por que guerra? Eu sou paz de amor, eu sou pregador da paz, mensageiro da graça e tal, então minha vida é de... Não. O próprio salmista diz que Deus é o Senhor dos exércitos. Davi falando, Deus é o Senhor dos exércitos. Se Ele é o Senhor dos exércitos, você não pode esperar que uma vida de cristianismo é uma vida parada, é uma vida calma. Porque constantemente Deus está lutando uma guerra não só por toda a nação, mas também por você. E quando a gente para observar o próprio salmista, Davi, ele era o homem segundo o coração de Deus, certo? Faz plateia, me dá uma moral. Certo? Sim. Sim. Opa, e quando você para para observar o homem segundo o coração de Deus, você observa que ele é um cara sanguinário. Ele é um cara que você já começa a ver ele na Bíblia, depois que ele é ungido, pá, não sei o que lá, tá lá no pastoriano e é ungido. Ele vai para uma guerra, sem nem ser chamado, vai levar pão e do nada ele acaba se envolvendo na guerra e mata o gigante. Então esse é o homem segundo o coração de Deus. E quando você para para observar a respeito de Davi, ele tinha dois tipos de guerra. A guerra interna e a guerra externa. Vamos comigo. A guerra interna, quando eu falo guerra interna, eu estou querendo dizer que Davi tinha uma luta dentro do próprio reinado, dentro da própria família, dentro da tua própria esfera. Então, quando eu estou falando de guerra interna, eu estou falando da treta de Davi com Saul, da treta de Davi com Josafá, filho dele. Então, quando você pega e observa na Bíblia, em 1 Samuel, Saul vai lá, persegue Davi, começou a cantar lá, Saul matava 1000, Davi matou 10.000, Saul fica pistola, pá, vai lá e começa a perseguir Davi. E o que Davi faz? Se ele era o cara mais sanguinário, ele vai lá e corta a cabeça de Saul. Não, ele vai pra caverna, ele se esconde. Ah, mas Davi era covarde? Por quê? Porque depois você pega a Bíblia mais lá na frente, se você ler um pouquinho mais pra frente, o filho de Davi tentou dar um golpe em Davi, de tirar o trono dele, pegar o reino de Davi, e começou a conspirar contra o próprio pai. E quando Davi descobriu isso, o que ele fez? Matou Josafá? Não. Da mesma forma, ele pegou, fugiu para a caverna, foi para as colinas, foi para a montanha, fugiu. Então, que homem guerreiro, sanguinário é esse que, quando vem um confronto com ele, ele foge? Porque, como eu falei, oposição interna. Agora você para ver o comportamento de Davi na oposição externa, tudo aquele Zeu da vida, filisteu, Zeu da vida. Como, por exemplo, Golias. Ou todos os outros reinos que ele atacava e guerreava. Davi ia pra cima, Davi dava 2 chutes na canela dos caras, Davi não tinha dó, Davi matava um monte, sem dó. Então, por que em um caso o Davi pega e foge pra caverna, que teoricamente é mais fácil, ele podia matar Saul a hora que ele quisesse, que estava no mesmo reino, né, no mesmo castelo talvez, podia matar o próprio filho, pegava ele dormindo lá e pá, mas não, ele foge, porque é o seguinte... Com a oposição interna, Davi era um homem tão segundo o coração de Deus que ele sabia, ele tinha compreensão que mesmo na oportunidade que ele teve de matar Saul, ele falou, não, esse cara é um ungido de Deus, então eu não vou matar ele. Ai de mim se eu tocar no ungido de Deus, eu sou ungido de Deus? Sou, mas o cara também é uma pessoa ungida de Deus. Então ele decide só deixar na mão de Deus e fugir. A prova disso é que fugindo, o próprio Deus dá várias e várias oportunidades de Saul ser capturado por Davi, dentro da caverna mesmo. E olha só que interessante, o cara perseguia Davi e ele morreu não em confronto com Davi, mas em um confronto paralelo lá na frente, outra guerra, o próprio Saul morreu, Davi não precisou nem encostar a mão. Só que na oposição externa, aí era diferente. Davi sabia que estavam querendo confrontar Israel, Davi sabia que estavam querendo confrontar o seu reino e ia com todas as forças. Então, meditando a respeito disso,
Eu queria compartilhar com vocês a palavra que está em Efésios 6. Vou pegar na minha Bíblia virtual aqui, tá? Porque a gente é a igreja The Future Church, tem que ter Bíblia virtual também, né? Efésios 6, versículo 10. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mal e depois de terem vencido, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e por isso vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então entenda uma coisa, Davi podia ser o cara mais sanguinário da Bíblia, mas ele tinha o coração de Deus. E tendo o coração de Deus, ele tinha a compreensão de que os reais inimigos ao qual ele devia gastar suas energias não eram pessoas de oposição interna, mas sim oposição externa. Agora você traz isso para o Novo Testamento, para a nossa vida. Para de querer arrumar treta em ministério, para de querer arrumar treta na sua família, para de querer arrumar treta no trabalho. Porque isso daí, se você é alguém que faz e faz as coisas de forma correta, consequentemente Deus irá te dar o seu fruto, porque não existe nada que você planta que você não vai colher. Só que, o cara tá me criticando, o cara tá me difamando, né? Em português, difamando. E o que eu faço? Eu vou cortar a cabeça do cara? Não, deixa na mão de Deus. Relaxa, descansa. Deus é o Deus de quem? Impossível. Então o possível você faz. E o possível é aquilo que Jesus te disse. Se alguém te dá um tapa na face direita, dê também a esquerda. Viu como é diferente a ótica da oposição interna? Então o que é a oposição externa no Novo Testamento? Potestades, enfermidades, espíritos malignos. Então entenda uma coisa, para de querer gastar energia, de querer combater pessoas, quando na verdade a guerra acontece em todo o meio espiritual. Sabe, você às vezes está na rua preocupado com fulano que te criticou, que falou, meteu a faca nas tuas costas e na verdade passa alguém enfermo com espírito de enfermidade e você esquece dessa. Essa é a verdadeira guerra. Essa é a verdadeira luta ao qual você deve realmente confrontar. Mas eu quero ganhar argumento. Meu irmão, isso não é empresa. Na empresa você pode até ganhar argumento. A gente é crente, a gente é cristão, então a gente vive num reino. E no reino não se ganha com argumento, se ganha com fruto. Então, não queira ganhar em argumento, não queira falar. A Bíblia diz que o prudente se cala. Então, na verdade, trabalhe e mostre os seus frutos. A Bíblia diz em 2 Reis 6 que mais são os conosco do que contra nós. E eu não creio que isso seja só em proporção anjo-demônio. Mas se você parar para pensar, quantas pessoas te criticam? Eu faço um desafio para você. Escreve no papel quantas pessoas te criticam. E depois escreve quantas pessoas estão com você, quantas pessoas demonstram amor por você, quantas pessoas demonstram carinho, quantas pessoas fazem de tudo para te agradar, te chamam antes, te dão presentes. Faz o balanço. Pessoas, vamos classificar. Pessoas pró e pessoas contra. Com certeza vai ter muito mais pró do que contra. Só que você não percebeu isso. Por quê? Porque da mesma forma que as pessoas dão muito mais, uma explosão muito maior para os nossos defeitos do que para as nossas características boas, a gente tem esse hábito errado de dar uma atenção muito maior do que aquele que está te atacando do que aquele que está te fazendo carinho, do que aquele que está demonstrando amor. Então, quando você percebe isso, entenda uma coisa, mais são os que estão com nós do que contra nós, e melhor ainda, o próprio Deus é por nós. Se o próprio Deus é por nós, o que você está temendo? Muitas vezes a gente deposita tanta confiança em pessoas, tanta expectativa nas próprias pessoas, principalmente nas que nos frustramos, porque a gente se frustra com elas, a gente fica naquela, acho que agora vai, e não vai, que o próprio Jesus disse, não construa a sua casa sobre a areia, mas construa ela sobre a rocha. Então, entenda uma coisa, por que nós somos a areia e Deus é a rocha? Nós fomos formados no pó da terra, já começa aí, então é a mesma matéria. Só que a diferença da areia para a rocha é que a rocha nada mais é do que a areia consolidada. De tão junta que é a areia,
De tão coesa que é a areia, ela se torna uma rocha. Então qual é a diferença? O Espírito Santo, Deus e Jesus são tão um que, mesmo sendo três, eles são um. Então o amém do Espírito Santo é o amém de Deus e é o amém de Jesus. Então eles se tornam um só. Não existe divergência entre os três, de tão coesos que eles são. Agora nós, homens, a gente é dividido. Desde que o pecado entrou no mundo, você começa a ver que um irmão já matou o outro em Gênesis. Então, basicamente, não fundamente em homens, na areia, porque vai ter divergência, não é sólido, você vai se frustrar, mas se fundamente totalmente em Deus. E olha só que boa notícia, quando você começa a ver que você vai construir a sua casa sobre a rocha, não se esqueça que a sua rocha deve estar em um ambiente favorável a ela ser consolidada daquele jeito. Porque algo que eu aprendo na minha faculdade é que é o seguinte: os maiores aquíferos que existem na América são formados sobre rochas ao qual eram ambientes de deserto. Então essas rochas que se consolidaram, rochas e ambientes desérticos, que talvez seja o que você esteja passando, são as rochas que mais fluem as águas. Não sei se você está entendendo, mas se você está passando por um período ao qual você está em um deserto e agora você se firma na rocha, pode ter certeza que de você fluirão os rios de água viva. Então eu gostaria de orar por você, antes da nossa galera do louvor fazer o que eles fazem de melhor e tocar o seu coração. Então feche seus olhos, a gente vai orar a respeito dessa mudança de ótica, sabe? Vem comigo então. Espírito Santo, nesse momento a gente vem te pedir, Pai, mude a ótica de todas essas pessoas que estão te ouvindo. Mude a ótica, meu Deus, de todas essas pessoas que estão sendo engolidas pela crítica, engolidas, meu Deus, não só em empresa, não só na família, mas também em ministério, Pai. Essas pessoas que estão sendo consumidas por inveja, que estão sendo consumidas por calúnia. Meu Deus, dê a eles a ótica do homem segundo o coração de Deus, que com certeza, Deus, mesmo estando no Antigo Testamento, já tinha a sua presença lá, Pai, da graça. Então, meu Deus, dê a essas pessoas olhar de misericórdia. Que eles vejam, Pai, e comecem a gastar suas energias não, Pai, em lutas internas, mas sim em suas guerras externas, Pai. Que eles tenham autoridade para expulsar demônios, que eles tenham autoridade, meu Deus, para curar, para orar por enfermidade, que eles tenham autoridade para declarar, meu Deus, para que eles não sejam reconhecidos, Pai, por serem boas pessoas de argumentação, mas que sejam conhecidas pelos seus frutos. Em nome de Jesus, Espírito Santo, faz a sua obra. Amém. Amém? Amém. Meu Deus, que palavra de coração de Deus para você. Nós estamos muito felizes com você aqui, Léo. Deus te abençoe. Valeu, teus seguidores vão aumentar com a nossa bênção. Nossa, eu nesse programa, porque, mano, tá tendo mais visualização, então eu quero aparecer, né? Pronto, vamos encerrar, gatona. Gente, não tem nem o que dizer, né? Muito obrigado, Léo. E eu espero vocês no próximo sábado, mais um programa de louvor e adoração. Beijo, fiquem com gente. Deus. Tchau.